Salve, salve guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra. Esse é o vídeo de pós-jogo de 5 para o Fluminense, 3 para o Goiás na noite dessa quarta-feira no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Antes da gente dar início ao nossa breve análise do jogo, se inscreve aí no canal, dá aquela fortalecida pra gente, deixa o like no vídeo, ativa as notificações, deixa sua opinião nos comentários e traga mais um amigo, amiga, familiar, tricolor para fazer parte aqui do nosso trabalho, do nosso canal que está no início de jornada, e o seu apoio é muito importante para nossa continuidade. Não gravei o vídeo de pós-jogo logo após o encerramento da partida por conta de uma rinite alérgica bastante forte que me pegou ontem, e eu deixei para gravar na manhã de quinta-feira para tentar me recuperar, e ainda não me recuperei, mas eu não posso deixar de fazer esse pós-jogo para vocês. Pois bem, foi talvez o jogo que o Fluminense entrou mais desligado, mais indolente, mais, não sei se preguiçoso dessa vez é a palavra que melhor se adequa, mas foi um jogo que o Fluminense entrou mais desligado do que os jogos anteriores contra Corinthians, contra Bragantino, contra Botafogo, e não vou nem considerar o Cuiabá, que era o time quase que totalmente reserva. Mas o Fluminense sofreu 2-0 com muita facilidade, deixando a gente um pouco aterrorizado com o lado esquerdo defensivo do Fluminense, que está realmente se mostrando muito vulnerável, muito frágil, pouco combativo, pouco competitivo, lento. Mas, enfim, o Fluminense sofreu 2-0 já nos primeiros minutos de jogo, e como tem sido sempre o Fluminense precisando correr atrás no placar. Mais uma vez, há de se destacar a capacidade de reação, o momento que o Fluminense resolve entrar no jogo e de fato entra. O jogo de futebol tem 90 e poucos minutos com acréscimo, mas o Fluminense só entra depois de determinado momento do jogo. E é de se estranhar muito essa desconexão com os jogos, até porque foi assim também contra o Internacional no jogo da semifinal da Libertadores, no jogo do Beira-Rio. O Fluminense ele foi entrando no jogo de maneira muito lenta, muito gradual, e tanto que sofreu o gol lá do Gabriel Mercado com menos de metade do primeiro tempo. Foi nos primeiros minutos do primeiro tempo, ainda lá contra o Inter, e o Fluminense mais uma vez precisando correr atrás do placar. Mas o Fluminense conseguiu diminuir e empatar o jogo ainda no primeiro tempo, com os gols do Felipe Melo e do John Arias. Partidaça do John Arias, partidaça do Keno, mas isso chega... A partidaça do John Arias, vale destacar que ele vinha de um jogo muito, muito ruim contra o Bragantino. Mas a questão do John Arias, eu admito que eu passo um pano, que ele vem numa rotação muito alta, numa maratona muito forte de jogos. Ele não é poupado nem no Fluminense e menos ainda na seleção colombiana, onde ele é titular absoluto e jogou os 2 jogos das eliminatórias, enquanto o elenco do Fluminense teve 4 dias de folga. Então, no John Arias, a queda de rendimento, eu admito passar um pano pelo cansaço mesmo. Cansaço que ele vai poder agora, de fato, se concentrar para a final da Libertadores, porque imagina-se que o Fluminense vai utilizar reservas contra o Galo e contra o Bahia. E o Keno fez uma partidaça, acabou com o jogo, destruiu com o jogo. E o Keno estava precisando muito de um bom jogo, quando a paciência do torcedor já estava esgotada com o Keno. Muitos já estavam... Eu também já achava particularmente que o Keno precisava sair do time, mas acho que foi uma partida que o Keno precisava fazer de altíssimo nível, dando assistência, fazendo 2 gols e levantando a confiança dele próprio, do grupo em si, do Fluminense, e da torcida. 2 gols muito bem construídos, muito bonitos, 2 gols do Arias e 1 gol do Felipe Melo. Ainda tivemos 2 gols anulados, um do Marlon no primeiro tempo. Que
Que desnecessário, hein, Marlon? Que desnecessário nesse momento pedir silêncio, né, para a torcida. Mas, enfim, pediu desculpa, tudo certo, mas pensar um pouquinho, né, cidadão? E um gol anulado do Cano. Por mais que tenha sido um gol anulado do Cano, questão do impedimento, sim ou não, é uma questão que a gente... eu vi poucas vezes o lance depois que o lance aconteceu, eu vi uma ou duas vezes, vi o lance lá na hora do jogo, replay na hora do jogo, e vi uma vez depois e não consegui cravar que aquilo dali estava na mesma linha ou impedido, mas acabou não fazendo falta esse gol para o Fluminense. Mas para os números do Germancano, é um número que faria diferença. Cano que não vem fazendo gols há alguns jogos, mas passo aquele pano para o Cano também, porque em jogo grande ele aparece. Mas valeu, ele botou uma bola na rede, por mais que não tivesse válido o gol, mas ele aproveitou uma oportunidade que teve, carimbou, fez o gol. Não valeu, mas tudo certo. Acho que valeu pelo menos para que ele botasse a bola na rede e se sentisse e trouxesse, né, confiança, que nem sei se a confiança foi de fato perdida, mas que ele recuperasse um pouco da confiança que ele não vem marcando nos últimos jogos. Mas Cano também é uma situação à parte, como o John Arias também é. E, enfim, o Fluminense conseguiu fazer 5 gols depois, 2 no primeiro tempo, mais 3 no segundo, com muita facilidade também. Com a mesma facilidade que o Fluminense sofreu os 2 gols no primeiro tempo, teve a facilidade para fazer no início do segundo tempo. Ainda sofreu um gol muito bonito, um terceiro gol do Goiás, muito bonito, um golaço de voleio. Mas falando de escalação, acho que o Fluminense colocou em campo o que tinha de melhor disponível, ainda desfalcado do Nino, ainda sem o John Kennedy, mas do meio para frente o Fluminense construiu bem. O Arias com um pouco mais de liberdade funciona muito melhor. O Marcelo também flutuando, com o Martinelli dando cobertura ali, funcionou muito melhor depois da saída do Felipe Melo. É impressionante como o Fluminense melhora de rendimento defensivo quando o Felipe Melo sai do time. O André vai para fazer a linha de defesa e o Marcelo tem um pouco mais de proteção ali no lado dele. Ele rende melhor ofensivamente, ele fica mais protegido, não fica tão vulnerável. E o time consegue, a engrenagem começa a rolar bem. E espero que o Diniz perceba isso ao longo desses 9 dias que faltam para a final do dia 4, perceber que está sendo muito comprometedor jogar com o Felipe Melo, porque seja o Marlon, seja o André, seja o Nino, seja quem for, fica muito comprometido jogando do lado do Felipe Melo, que o Felipe Melo é quase que menos um em campo. Tem a questão da liderança, o pessoal fica fazendo ruf-ruf, legal, maneiro, divertido, o pessoal fica latindo, ok, legal, mas não tá dando mais, cara, não tá funcionando mais jogar com o Felipe Melo. Ontem o Marlon precisou jogar por ele e pelo Felipe Melo, e Marlon também fazendo uma partida ainda bem ruim ao lado do Felipe Melo. Melhorou um pouco com a entrada do André ali compondo a zaga. Martinelli fazendo o papel do primeiro volante funciona muito melhor do que fazendo o segundo. O Lima, depois de ter um período de oscilação, ele vem entrando bem nos jogos, ele vem jogando de maneira mais sólida, digamos. O Ganso ainda muito mal, mas teve uma pequena melhora no segundo tempo, mas Ganso já é outro para mim que não está funcionando bem. Eu entraria com o Lima no lugar dele na final do dia 4, mas a gente precisa confiar que o Diniz ele vai fazer alguma mudança significativa, que ele está guardando alguma coisa boa para a final, embora seja muito difícil acreditar que ele vai jogar com 1 ou 2 só dos veteranos. Felipe Melo ele deve jogar. Marcelo, eu acho que é o que melhor pode
pode oferecer a um time titular, e o Ganso vai jogar também, mas a gente precisa acreditar de certa forma que o Felipe Melo ele saiu sentindo uma fisgada, né, segundo ele, mas que todos os 3 grandes veteranos, os 3 mais veteranos, têm uma tarde lá no dia 4 espetacular, jogando muito, sem falhas, tentando imprimir velocidade, que o Fluminense vai precisar de velocidade, o Boca vai tentar tirar a velocidade do jogo, e a gente vai precisar de uma transição rápida, eficaz, e o lado esquerdo de defesa do Fluminense é algo que está muito vulnerável. O Diniz precisa rever urgentemente, com Marcelo daquele lado, Felipe Melo daquele lado. Tá muito difícil, tá muito fácil para os adversários construírem ali. E é daquele lado que joga aquele maldito daquele Barco do Boca. Então, eu tô vendo já um filme de terror com aquele lado esquerdo de defesa do Fluminense, com Barco espetado daquele lado, com Marcelo precisando marcar e Felipe Melo para dar combate na última linha. Bom, é isso. 5 Fluminense, 3 pro Goiás. Sábado tem jogo, provavelmente time reserva, mas vamos ficar aqui por dentro e vou mantendo vocês informados na medida do que tiver, informações, notícias importantes do Flu. Vamos acompanhar o jogo no sábado e torcer para que tenhamos um desempenho bom, mesmo com time misto ou reserva, beleza? Bom, é isso, gente. Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí sua opinião, discorda, concorda, esteja à vontade, mantendo o respeito, a serenidade, vamos debater, beleza? É isso, gente. Até a próxima, valeu!